O técnico aeronáutico boliviano Erwin Tumiri, que sobreviveu ao acidente que vitimou quase toda a equipa da Chapecoense, contou os momentos que viveu depois da queda do avião. Erwin já está na Bolívia. Sobreviveu ao acidente que vitimou 71 pessoas e chocou o mundo. Erwin Tumiri fazia parte da tripulação do avião da Lamia que caiu na Colômbia. Agora recorda os primeiros momentos vividos ao acordar no chão da aeronave após o embate. Me levanté primeiro, me toqué mi cuerpo así y sí me di unos cuantos golpes todavía para reaccionar, o sea, creí que, como le decía, creí que era una pesadilla, así, creí que me había dormido en el avión y me estuve soñando. Y no, pues y ahí solamente le escuché a Jimena gritar, ay, ay, gritaba o algo así. Foi ter com a colega, a assistente de bordo, Ximena Soares, e ajudou-a a soltar-se. Depois seguiu o protocolo e esperaram no avião por ajuda. Ese momento hice señales nomás con mi linterna y venían así como en zigzagartos, con luces así, de lejos veía. Y ya pues gritaba ayuda, ayuda, gritaba y ellos me respondían, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Ayuda, gritaba, y seguía gritando hasta que aparecí con su linterna. Os outros 4 sobreviventes ainda estão internados na Colômbia: o jornalista Rafael Enzel e os jogadores Alan Ruschel, Jackson Follman e Neto. Os 3 pacientes, Rafael, Alan e Follman, hoje o plano deles é sentar no leito. Isso quer dizer que é uma recuperação favorável, né? Ele consegue já sentar e a gente consegue ter um cuidado menos invasivo. Jackson Follman só há pouco tempo soube que tiveram de lhe amputar uma perna. E ele não lo ha dicho, ele prefere a vida a sua perna e sabe de sua situação e sabe de que a perna tuvo que perderla para conservar a vida. O caso mais grave é o do defesa central Hélio Neto, que continua internado nos cuidados intensivos com ventilação mecânica. Tempo agora para tentar perceber qual o caminho que sobreviventes que ultrapassam um teste desta natureza devem fazer para recuperar, porque trata-se de uma recuperação. Sim, é um stress, é um trauma, não é? É uma situação imprevisível e, portanto, que pôs em risco as próprias vidas. Houve estes sobreviventes, portanto, o que predominou aqui foi o medo e o medo de perder a própria vida. É uma situação que se vai manter e que é normal que se mantenha no próximo mês, que se pode depois prolongar ou não num stress pós-traumático. É normal que nesta altura haja, por exemplo, alterações da memória, portanto, amnésias dissociativas. Realmente esta testemunha viva conta algumas coisas, mas muito pouco ou nada sobre o que aconteceu antes do avião cair ou que as coisas. É normal que não se lembre de algumas coisas. Há também fenómenos de despersonalização e de desrealização, de sentir a realidade diferente, de sentir fora do embutamento. Há uma situação traumática que não se está à espera. Nem as vítimas, nem as testemunhas que socorreram, nem os familiares ou as pessoas que emotivamente estão ligadas, neste caso ou em todos os outros, de catástrofes ou de acidentes deste género. Este sobrevivente e os outros vão conseguir sozinhos ultrapassar isto ou é preciso ajuda? Eu acho que é necessário ajuda e intervenção precoce desde já e depois um acompanhamento ao longo do tempo. Depende muito das características individuais de cada um, mas é normal neste tipo de acidente o reviver, o vir à memória a situação e ter sintomas somáticos, mesmo após o acidente, que pode ser no decorrer deste mês ou posteriormente, semelhantes à vivência do próprio acidente. Portanto, é normal pensar em terem os chamados flashback, ou durante o dia, ou mesmo quando estão a dormir, ou em sonhos, pesadelos, e o reviver a situação como se estivessem mesmo a viver com sintomas físicos, emocionais e físicos. Taquicardia, sensação de falta de ar, dores abdominais, como se estivessem mesmo a reviver a situação. Isto, se for prolongado no tempo, leva a um quadro de exaustão física e psíquica, com dificuldades na concentração, com problemas sobretudo no sono, em adormecer, acordar frequentemente. No primeiro mês tem que haver um acompanhamento. Foi muito importante para os familiares das vítimas, e agora falando dos familiares, o enterro. É muito importante enterrar à semelhança de outros desastres aéreos em que, por exemplo, não se encontram os corpos. É muito importante fazer um enterro para haver um período de luto,
e depois é a vivência da sociedade, desta comunidade, das emoções, das pessoas que estão ligadas mais próximas familiarmente ou emotivamente, e depois também do povo, de uma nação, de um fenómeno que é o futebol. Falando no piloto, já se disse, obviamente que está a ser investigado, ainda não há conclusões, que estamos perante alguém que também jogava com a sua própria vida, porque se confirmar o facto de ele controlar, ele e a empresa da qual era sócio, controlar o volume de combustível que estava no avião, isso quer dizer que ele era frio o suficiente para também jogar com a sua própria vida. E não o ter dito, ou seja, não ter dito antes, não é, quando podia aterrar em segurança, que estava com falta de combustível, porque isso acarretava uma multa, não é? Uma multa elevada, e, portanto, ele esperou levar o avião até ao destino com pouco combustível, sabendo isso, sim. É uma personalidade, uma pessoa muito fria, calculista, que podia ter feito uma boa aterragem, mas correu mal, embora levou ao extremo uma situação, e isto aqui está na cabeça das pessoas, dos pais, das mulheres, dos familiares, daquela população das vítimas, não é? Porque parece que houve uma causa economicista num poupar, e, portanto, houve uma pessoa que por acaso morreu e que pôs em causa a própria vida e que não alertou mais cedo para a falta de combustível, neste caso num avião. Voltando à questão, não sei se ia acrescentar alguma coisa. O que eu gostava de dizer é que, ao que parece, há antecedentes, não é, relativamente ao comportamento deste piloto. E, portanto, era muito importante que houvesse uma fiscalização mesmo muito apertada. Eu sei que as nossas regras na União Europeia são muito apertadas relativamente ao controle e às condições de segurança. Não sei como são definidas na América Latina, mas seguramente haverá. O que não quer dizer que não haja violação das regras, ou seja, o problema pode não estar na ausência de regras, mas na possibilidade de não as cumprirem. E, portanto, eu acho que este alerta é extremamente importante para que, já aqui tive a oportunidade de o dizer, quando se faz uma reserva numa companhia, haver segurança de que aquela companhia nos dá um mínimo de condições para, e de credibilidade no mercado, até pelo seu próprio histórico relativamente, e também esta companhia tinha um histórico horrível no que diz respeito a esta matéria. Por falar Portanto, nisso, era a companhia, era o piloto, ou seja, havia muita coisa, havia muitos quadro negro. Havia um quadro negro e ainda assim Sim, esta equipa arriscou. Arriscou e estava muito feliz antes de embarcar. Claro. Teresa, quero só pegar aqui nas palavras da Elsa, até para sublinhar isto, porque o piloto do avião que caiu na semana passada, na Colômbia, era de facto procurado pela polícia da Bolívia. O governo boliviano revelou que Miguel Quiroga, que comandava o avião, tinha um mandado de detenção contra si por ter desertado da Força Aérea Boliviana. De acordo com o ministro boliviano da Defesa, Quiroga e outros 4 militares que desertaram estão a ser processados por essa conduta, mas evitaram ser detidos com a apresentação de recursos legais. O ministro explicou que os pilotos militares assumem o compromisso de, uma vez formados, não se retirarem da entidade até cumprirem com os anos de serviço militar estabelecidos. Entretanto, o técnico aeronáutico boliviano, Erwin Tmiri, que sobreviveu ao acidente que vitimou quase toda a equipa da Chapecoense, contou, como vimos há pouco, os momentos da queda e também os momentos que depois aconteceram. São testemunhos, são palavras emocionantes e intensas que ouvimos há pouco. Fazendo aqui uma ligação àquilo que dizia, estamos aqui perante alguém que, enfim, num quadro de uma investigação, não é um crime grave, mas seria bom que o histórico de pilotos, enfim, pessoas que têm esta responsabilidade nas mãos, contassem ou não para o desempenho das suas funções? Há uma violação de regras nítida, não é? Portanto, um indivíduo que tem cadastro relativamente ao seu comportamento, inclusivamente está a ser procurado porque tinha comportamentos de abuso de substâncias, não sei se era droga, se era de álcool, mas são substâncias que, tomadas de forma abusiva, podem levar a um descontrole do próprio comportamento. Uma pessoa que vai pilotar um avião com esta responsabilidade, ou um autocarro, não pode ter este histórico, portanto tem que ser afastada e, portanto, a fiscalização, o que nos parece é que a fiscalização falhou, ou por ausência
de regras que desconheço, ou então, porque existindo regras, elas não foram acatadas, não foram cumpridas e não foram fiscalizadas. E, portanto, aí os governos também têm responsabilidade. Não é, obviamente, nos acidentes, porque isso pode acontecer, mas é na fiscalização do cumprimento de regras de segurança das companhias que operam no seu espaço e, aéreo, eventualmente, até, e ainda bem que aqui está, eventualmente até no histórico médico. Sim, psíquico. É ou não, por um lado, existe a confidencialidade, existe essa ligação paciente-médico, mas depois também é uma responsabilidade maior. Como é que... Em Portugal, e eu tenho, por exemplo, um caso assim, a pessoa foi impedida, é um jovem, de 30 e tal anos, mas foi impedido de pilotar. Por doença, por doença. E... Neste caso mental, portanto, averigua-se bem as coisas, perdem automaticamente a licença. Mas claro, e isso pode acontece haver na muitos sequência que do quê? De uma Exatamente. Claro. Isso acontece na sequência de uma avaliação psiquiátrica? Tem avaliações periódicas. Ao que sei, não é? A minha informação é relativa, mas por conversas que tenho estabelecido com algumas pessoas, é que os pilotos e, portanto, toda a tripulação é sujeita a exames rigorosos a todos os níveis, sim, não só de dependências, mas também de saúde, não é? Portanto, uma pessoa que tenha um problema cardíaco, não tem a ver com comportamentos abusivos, pode não estar nas condições de saúde necessárias e ideais para poder assegurar voos destes no quadro de grande segurança. Claro, e por isso é que também existe um copiloto, não é? Uma pessoa ao lado que pode aqui, é um caso muito mais grave. Claro que numa situação destas e numa tragédia dá jeito de ter uma pessoa com um comportamento mais frio do que emotivo, que tentou controlar. Aqui aparentemente existiam outros interesses, não é? E o senhor tentou esconder, não é? A falta de combustível ou a reserva do próprio avião, o que causou uma catástrofe enorme, não é? Num acidente de aviação. Em relação às pessoas, há mais mortes por acidentes de carro, de aviação, do que por acidentes de aviação. Mas há muito medo de andar de avião. Pessoas que nunca andaram e pessoas que andaram recorrem frequentemente à minha consulta a dizer: mas eu só de pensar fico com suores, fico com palpitações, fico com crises de ansiedade, ajude-me. Há pessoas que têm que viajar constantemente, olho, por exemplo, deputados, e que me pedem ajuda e dizem: mas eu tenho que ir eu fico 2 ou 3 dias antes de viajar, eu fico com uma ansiedade enorme, ajude-me a tirar isto. Portanto, isto aqui vem aumentar também nessas pessoas o medo. Porquê? Porque nós estamos numa situação, enquanto conduzimos o carro, nós achamos que controlamos o carro. Isto é hipotético, são balizas mentais que não são bem assim, não é? Muitas vezes é o carro, depende de outras circunstâncias. Aqui, quando se entra de um avião, temos noção que não está no nosso controle. É como se vamos conduzidos por algo ou por alguém e não está só no nosso controle. É como se precisássemos de seguranças, balizas mentais hipotéticas para conseguir enfrentar uma determinada situação. Essa ansiedade? Muitos dos pilotos são melhores, por exemplo, não gostam de ir, e eu tenho em consulta, preferem ir a conduzir o avião do que ser conduzidos, por exemplo. É das populações em que isso mais acontece. Mas é possível reduzir essa ansiedade? Muito. Reduzir brutalmente, tratar isso. É interessante aqui nesta situação dos 2 sobreviventes que pertenciam à companhia aérea, portanto, houve 3 jogadores que sobreviveram, um jornalista e 2 pessoas que pertenciam. Isto lá está, é uma equipa que estava no auge do sucesso e que de repente parece que só, como há grupos musicais, equipas, quando se está no auge do sucesso, parece que acontece uma tragédia. Teresa, temos de avançar. Obrigado por ter estado hoje aqui no SOS 24. Só rapidamente, Sim. As 2 pessoas da equipa do avião que dizem que cumpriram as regras de segurança sobreviveram. Sim. E normalmente, aquilo é um desespero total lá dentro. Quem já passou por alguma situação não semelhante, ou que a gente possa pensar, aquilo é uma situação muito aflitiva e eles dizem, é muito importante, também há um depoimento da outra pessoa, da equipa, da hospedeira, que diz que cumpriu tal e qual as regras de segurança. Muito bem, fica aqui o conselho.